Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum, à quarta-feira, com a Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco para debatermos aqui, nesta hora do almoço, temas nacionais e europeus. Mais à frente, olhamos para os desafios da Ucrânia, até porque nas últimas 24 horas tivemos a presença em solo português de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, e isso permite-nos também olhar não apenas para a relação bilateral, mas também para o quadro internacional geoestratégico onde se move a crise ucraniana neste momento. Mas começamos pela questão da Madeira. O representante da República para a Madeira vai digitar então Miguel Albuquerque como presidente do governo regional. Já hoje, Albuquerque disse que não vai haver problemas para aprovar o programa e o orçamento. A verdade é que não tem os 24 deputados necessários à maioria absoluta. PSD e CDS têm 21 deputados e, entretanto, o PS e a formação Juntos pelo Povo decidiram avançar com uma solução conjunta em alternativa. E é sobre este plano da Madeira, depois das eleições, que queremos falar aqui com o nosso painel residente. Eduardo Pacheco, como é que Albuquerque poderá seguir em frente com um programa e um orçamento se não tem apoios suficientes e, por exemplo, o Chega, que seria essencial, também vai colocando linhas muito firmes para, eventualmente, até medida a medida, no máximo, poder aprovar orçamento na Madeira? Muito boa tarde. Ora bem, permitam-me três conclusões daquilo que aconteceu e depois responder na Madeira. Em primeiro lugar, ao fim de 50 anos, o PSD voltou a ganhar as eleições. E num momento muito difícil para o partido, pelo facto de elas terem antecipadas com a causa que todos nós conhecemos. Mas venceram. Em segundo lugar, algo que também não é positivo, que é o Partido Socialista ter um resultado relativamente fraco ao fim de praticamente 50 anos. Porque é muito importante, seja no continente, nos Açores, na Madeira, nas autarquias locais, a alternância política. E o Partido Socialista não conseguiu, até ao momento, só uma vez é que esteve perto de poder alcançar o poder. Em terceiro lugar, estes resultados vão trazer uma instabilidade. E a instabilidade tem a ver agora com a pergunta que coloca. Temos um governo que tem uma maioria muito relativa, tudo indica que terá uma maioria por um deputado, e que vai estar dependente dos humores de outros partidos que se podem abster e o governo poder aprovar as suas medidas, mas podem votar contra num dia qualquer e as medidas serem rejeitadas. Não iremos viver algo muito parecido com aquilo que nós estamos a viver no continente. E isso é interessante refletirmos, que é o processo de eleições antecipadas provocaram maior instabilidade política, quer no continente, um governo de maioria absoluta para um governo com uma minoria muito reduzida, e em que a oposição pode a qualquer momento fazer aprovar coisas que o governo não gosta e rejeitar outras, e vai acontecer na Madeira. Quanto tempo é que esta solução vai durar? O presidente do governo da Madeira diz que está disponível para dialogar com todos para cumprir o seu mandato. Mas não chega. Eu tenho dúvidas que o consiga fazer para a plenitude Então do acha seu que vamos mandato. ter eleições em breve outra vez na Madeira? Entrar num ciclo de instabilidade que possa levar a outro? Porque sabemos que aconteceu, por exemplo, na legislatura anterior, e também a questão do apoio PAN. O PAN retirou depois o apoio a Miguel Albuquerque. Agora, num contexto um pouco ainda mais instável, é provável que isso possa voltar a acontecer. Talvez não aconteça por uma simples razão. Eu acho que vai depender. Eu até acredito que o primeiro orçamento passe e que, portanto, não com a abstenção. Porque esses três partidos, que vão ser aqui cruciais, não tiveram resultados famosos. O PAN conseguiu manter o seu deputado por uma unha negra. O Chega, que pensava que ia subir, como aconteceu no continente, Tem 4. manteve o mesmo número de deputados. Ora bem, provocarem a queda do governo para terem o mesmo resultado ou pior, eu acho que eles vão pensar duas vezes. Claro que, se entretanto algo se alterasse que prejudicasse a imagem do governo e do presidente do governo, que a governação não tivesse a provocar resultados positivos, que eles pudessem capitalizar o descontentamento, aí iríamos para eleições. Agora, em 6 meses para o orçamento, penso que é muito curto. Mariana Vieira da Silva, o PS da Madeira e o Juntos pelo Povo assinaram um entendimento, ainda antes do representante da República digitar Miguel Albuquerque, na perspectiva de uma alternativa de governo, e aliás tem avisado que a indigitação de Albuquerque pode gerar uma crise sem precedentes, mas também esta solução PS-JPP não é suficiente para garantir uma alternativa.
Bom, muito bem. A primeira coisa que eu queria dizer era mesmo sobre isso. Nós temos duas eleições recentes que começam exatamente da mesma maneira, com uma questão judicial, a provocar resultados, ou que tem depois como resultados muito mais difíceis de construir, agora esquecendo quem ganha, quem perde, e que resultados têm, resultados muito mais propícios à instabilidade política, se posso dizer assim. E essa também é uma leitura que todos temos que fazer, a comunicação social também, mas os partidos e a justiça, diria eu, mas que é como lidar com intervenções judiciais que não são ainda nem de acusação, muitas vezes nem de constituição de arguidos, são muito prévias a esse momento, porque fazer eleições naqueles contextos tende a privilegiar aqueles que representam o descontentamento. No caso do continente, o Chega, no caso da Madeira dos Açores, e da Madeira com características um pouco diferentes, o JPP. E por isso, eu acho que isso explica aquilo que nós estamos a viver também. É um contexto tão atípico, que é um partido há 50 anos no poder, que tem o seu pior resultado de sempre, mas a dispersão de votos nos outros partidos não permitiu que isso, como sempre aconteceria, tradicionalmente na nossa democracia, fosse substituído por um outro partido com votos suficientes para governar. E, portanto, no Partido Socialista, e creio que no PSD também, as regiões e os partidos nas regiões tomam as suas decisões autonomamente e naturalmente têm a sua legitimidade própria para as tomar, mas o que nós temos neste momento é uma diminuta legitimidade de todos para criar uma construção de compromisso. Uns porque perderam, têm o seu pior resultado sempre, outros porque não conseguiram alcançar um resultado suficiente para governar. Porquê é que o PS faz isto? O que eu acho que acontece na Madeira neste momento é os 50 anos geram em todos os que não são do governo um sentimento de pertença entre si maior do que efetivamente têm quando olhamos para as dimensões ideológicas ou programáticas. Mas não sei explicar, acho que é mesmo uma realidade muito diferente da nossa realidade nacional. Aquilo que o Partido Socialista defende, e defende sempre, é que é de facto no Parlamento que se constroem as maiorias, é isso que diz a nossa Constituição, mas elas devem ter uma sustentação mas programática. Mas tem linhas vermelhas, como agora se diz muito, não é? Se o PS, por exemplo, decidisse fazer uma alternativa e convidasse, por exemplo, o Chega a uma alternativa, se calhar teriam votos. O que eu digo é que essas alianças têm que ter alguma base programática fundamental, porque senão tendem a falhar mais cedo do que tarde. Agora, aquilo que eu queria destacar é que as eleições, nas condições em que nós as temos tido, têm provocado uma grande instabilidade nas nossas democracias, e é muito fácil perceber como é que se chega a esse ponto e muito difícil perceber como é que se recua desse ponto. E, portanto, agora, naturalmente, cabe ao partido mais votado procurar construir a sua solução, essa é a regra, sendo que na Madeira ela é mais difícil, porque precisa de ver aprovado e não apenas não rejeitado o seu programa. Duarte Pacheco, recomenda aqui um diálogo, por exemplo, muito fino com o Chega, em particular, por parte de Miguel Albuquerque? Vai ter que ser. Vai ter que ser, mas Miguel Albuquerque também fez um discurso também, de certa maneira, que também não ajuda. E André Ventura já veio dizer também o contrário. Há um extremar. É apenas um ponto negocial? Acha que se vão acabar... Vão entender-se, no final de contas? O líder do Chega fez várias referências que não queria negociar com Miguel Albuquerque em particular, não era com o PSD, mas era com o Miguel Albuquerque em particular, mas simultaneamente disse que o Chega não será uma força de bloqueio. O que significa que, lendo estas palavras, está disponível para ter uma abstenção no momento da aprovação do orçamento, para que o orçamento seja viabilizado e o programa do governo seja viabilizado com a abstenção, sem que haja uma negociação propriamente dita. Agora, para a frente, todos nós percebemos, imediatamente com o acordo estabelecido entre o Partido Socialista e os Juntos pelo Povo, que é muito difícil qualquer negociação com o Partido Socialista, porque estava vinculado a um acordo de oposição ao projeto alternativo assumido, ponto final. Se queremos se o Governo quer que as medidas sejam aprovadas, tem que ir ao outro lado. E ao outro lado é o PAN, a Iniciativa Liberal e o Chega. Haverá momentos em que haverá entendimento
Eu penso que, como estamos a ver aqui no continente, há áreas onde é possível chegar a esse entendimento, há áreas onde isso não Mas será porquê é que possível. no continente o Eduardo Pacheco sublinha a necessidade de um diálogo com o Partido Socialista e na Madeira isso já não é uma hipótese? Aqui no continente nós temos duas situações. Há setores que são setores-chave. E que são setores-chave e que não é só para a governação do dia-a-dia, nem para a governação corrente, mas que são decisões que têm um impacto no futuro para, quase que diria, para décadas. O caso dos grandes investimentos, o caso da justiça, o caso da segurança social, só para dar aqui três exemplos. Ora bem, vivemos um regime democrático que preconiza a alternância. Não podemos é estar hoje a fazer, amanhã a desfazer, outra vez a fazer, outra vez a desfazer, consoante chega um novo governo a querer deitar tudo para o lixo. E daí que estas conversas têm que envolver, sem dúvida alguma, o principal partido da oposição hoje, que será o partido liderante do governo amanhã, por condições naturais da nossa democracia, para que haja um mínimo de orientação. Exemplo da fiscalidade, no caso do IRC, que já chegámos a ter esse entendimento. Os empresários têm que ter segurança quando fazem um investimento, qual é o enquadramento fiscal que vão ter. E não estar sempre a pensar, ainda por cima, um governo que não tem maioria, que pode cair num ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, sei lá se quem vem a seguir se mantém as regras. Portanto, daí o entendimento para que se poder estabelecer um mínimo de segurança a quem investe, a quem vive, a quem quer o desenvolvimento Mas do na país. Madeira excluía esse entendimento com o PS. Eu acho que neste Medida momento, a medida, eventualmente. não quer dizer que seja excluída, eu dizer que por aquilo que foi, com o acordo que foi estabelecido, parece-me difícil, mais difícil do que no continente isso acontecer. Mariana Vieira da Silva, exatamente esse Seja a mesma acordo. pergunta. Não, É que eu queria responder à mesma pergunta. Sim, esse acordo não exclui também o diálogo com Miguel A Albuquerque? questão não é essa. Nós dizemos muitas vezes que quando os dois partidos, o Partido Socialista e o PSD, se unem e se cria um espaço ainda mais propício ao crescimento dos extremos. Verdade. Isto é uma verdade mais ou menos universal. Depois de 50 anos de governo de um partido, como temos na Madeira, essa aliança seria ainda mais reforçado, porque deixaria todos os que, e são muitos, porque senão o PSD não teria tido a votação mais baixa de sempre, querem uma mudança sem representação Mas é isso nenhuma. ou o bloqueio? Mas é que há momentos onde aquilo que cabe ao maior partido da oposição é mesmo ser o maior partido da oposição. E, isso é e o caso da Madeira, desse ponto de vista, é muito claro que assim é. É impossível pedir, depois de 50 anos, a um partido que represente precisamente o apoio a um governo e a um partido no governo que a eleição após a eleição tem vindo a perder força. É evidente que não continua a ganhar, e isso também é preciso ser analisado, mas este é o caso típico onde uma aliança entre PS e PSD daria um sistema político na Madeira provavelmente muitíssimo Pois o difícil PS de gerir. capitalizaria uma aliança entre o PSD e o Mas Chega nem tudo é a nível, tática, a nem- nível nem- do continente. Nem tudo é tática na vida. Não? Não. Então, Não, às vezes é preciso pensarmos que a proteção da democracia também se faz com a existência de alternativas claras. mas se não há alternativas suficientes, ficamos num bloqueio. Eleições sobre eleições, por exemplo. Veremos agora o que é possível o governo do PSD fazer, da Madeira. Não é possível o Vamos estar PS... sempre a dizer Madeira, de se numa PS, do conversa PS fica Madeira, difícil. exatamente, poder vir buscar também apoios inesperados noutras forças políticas, também para engrossar estes mais de 20 deputados que faz maioria, digamos, no conjunto com o JPP. Se está a perguntar pelo Chega, Pelo Chega, por exemplo. acho que é muito difícil. Acho que não temos nenhum sinal disso e, portanto, eu não conheço nenhum sinal disso. Eu volto a reforçar, porque sou dirigente nacional do Partido Socialista e, portanto, preciso mesmo de reforçar isto, que a autonomia nestas matérias é total do PS Madeira. Agora, o apoio, a junção, o apoio do PS ao PSD teria consequências difíceis para a democracia madeirense, que já é muito específica, digamos assim. Vamos ao tema europeu neste Casa Comum. Euronet Plus. A Ucrânia, num momento decisivo, a caminho da Cimeira da Paz. Portugal estará presente através do Presidente da República. Soubemos isso ontem mesmo, na passagem de Volodymyr Zelensky por Portugal, numa visita aguardada já há algum tempo. Primeira ronda, no fundo, olhámos ainda para a questão bilateral, porque é importante, e depois também a questão europeia. Eduardo Pacheco, estes 126 milhões anunciados como ajuda para este ano, na verdade, só 26 é que são de responsabilidade do atual governo, porque há uma lógica. Aqui, por acaso, até houve um acordo, digamos assim, entre PS e PSD, porque
depois poderemos eventualmente aqui explicar, mas houve 100 milhões que estão libertados, foram libertados durante o governo de gestão, terá havido aqui um entendimento entre os dois maiores partidos, mas Duarte Pacheco, não poderia Portugal dar mais à Ucrânia ou não está em condições? Se estivéssemos em condições de o fazer, devíamos fazê-lo. Eu acho que o apoio que nós podemos dar, nós, enquanto cidadãos portugueses, ao povo ucraniano, deve ser feito tudo o que tiver à nossa disposição. Aquilo que Zelensky fez há 2 anos atrás foi talvez um dos feitos mais importantes para a história da Europa recente. Todos nós recordamos que as tropas russas estiveram às portas de Kiev, que os Estados Unidos lhe ofereceram asilo e estavam disponíveis para o retirar de imediato de Kiev. E ele disse, não sai e vou resistir. A história seria completamente diferente se ele tivesse saído. Hoje, Kiev e a Ucrânia eram um satélite de Moscovo e a sua capacidade hegemónica já estaria a aproximar-se de outros sítios. E, portanto, nós temos que apoiá-los. E os portugueses fizeram. Eu achei muito interessante, quando foi a invasão, ver que os dirigentes políticos vieram a reboque da sociedade. Não foram os políticos... Os portugueses são dos mais pró-ucranianos da Europa, segundo as várias sondagens. Eu recordo no meu concelho, uma vila pequena, Sobral Montagraça, uma vigília feita com cidadãos anónimos que se mobilizaram. Não houve interferência de ninguém do ponto de vista político. A questão é se pode ir mais além no apoio. Ao nível da defesa, por exemplo. Se tivermos as condições, sim, mas eu só diria, nós não temos grandes recursos, mesmo militares. Todos nós sabemos isso. Todos nós sabemos que os nossos navios precisam de ser recuperados e que ficam encostados. Todos nós sabemos que anunciámos o envio de material, mas que depois estava avariado e que não chegou. E, portanto, para fazer mais promessas iguais a essas, vale mais não fazer. Porque temos que apoiar naquilo que nós tivermos à nossa disposição. Nós não somos um país rico, não temos a capacidade que têm outros para fazer mais. Mas, se tivermos possibilidade de ir mais além, devíamos fazê-lo. Mariana Vieira da Silva, eu lembro-me de estar em Kiev com o António Costa, quando foi anunciado um conjunto de apoios de vários anos em relação ao governo português. Agora, o Zelensky vem a Lisboa a este compromisso dos 126 milhões. A verdade é que já havia 100 milhões naquela iniciativa que penso que está liderada pela República Checa, que tem a ver com as munições. Mas eu vi compromissos anteriores, 250 milhões. Em que ponto, afinal, nos encontramos? Montenegro não podia ter ido mais longe neste apoio? Bom, eu acho que o dia de ontem é importante por, julgo eu, poder terminar um certo mito que se alimentou de que Portugal não tinha, desde a primeira hora, apoiado a Ucrânia, porque quando o governo português anuncia um pacote onde está incluído precisamente apoio aprovado pelo governo anterior, isso significa que há, como deve haver nestas matérias, uma continuidade da ação do nosso país junto a estas instituições. O apoio é difícil, porque nem sempre as coisas que o nosso país dispõe são aquelas que a Ucrânia precisa, nem sempre aquilo que nós utilizamos é compatível com outros equipamentos que a Ucrânia utiliza, mas a nossa tentativa, e estou certa que continua a ser assim, foi de responder sempre positivamente aos diferentes apelos. Há pouco diziam que a sociedade portuguesa esteve primeiro. E retomando os nossos debates nos nossos últimos encontros, também é um sinal de uma boa integração de uma comunidade imigrante em Portugal, que existe, veio nos anos 2000 e muita voltou, outra foi ficando e por isso, tanto no momento em que foi preciso receber refugiados, já parece muito distante, mas foi uma operação de uma dimensão enorme, que envolveu muitíssimas autarquias do país, porque vieram muitas mulheres, muitas crianças, sem ninguém saber por quanto tempo, nem em que E já condições. agora, não é possível estender a proteção temporária dessas pessoas, tendo em conta que a guerra vai se prolongando? E já fizemos pelo menos 2 extensões, agora não tenho de cor o período em que termina, é preciso ir controlando, porque há muita fraude nesses momentos de solidariedade, mas nós temos feito, o nosso país fez várias extensões e o acolhimento continua. Houve muita gente que, entretanto, procurou voltar para estar com as famílias e por entender que havia agora condições de segurança, mas ainda temos muitos ucranianos que vieram e, portanto, eu obviamente não sei avaliar se podia ter ido além
Deixe-me só aqui fazer uma pergunta sobre este acordo. Sei que com os 100 milhões de euros aquilo correspondia ao valor que pareceu o necessário e foi, de facto, trabalhado com o então líder da oposição, Luís Montenegro. No seu ponto 77 deste acordo, pode ler-se que este acordo é válido por 10 anos. Isto implica vários governos. O PS vai manter o essencial deste acordo? Eu julgo que nós devemos, enquanto país, preservar o mais que podemos aquilo que tem sido uma linha de enorme estabilidade, que é a nossa política externa e, portanto, espero que todas as tentativas que houve no início deste governo de criar instabilidade, onde, na verdade, ela nunca existiu, tenham ficado por ali. Eu olho para esse acordo como um acordo de continuidade e, portanto, de reconhecimento que esse mesmo esforço já existia no governo anterior. Portanto, não existe essa questão de poder ser quebrado, esse compromisso. Provavelmente iremos a seguir este tema. Qualquer caminho de adesão da Ucrânia à União Europeia tem inúmeros passos antes dele poder acontecer, de fixação de fronteiras, de fim da guerra, de recuperação do normal funcionamento daquela democracia e, portanto, julgo que é bom todos termos consciência que este não é um problema para 6 meses ou para 2 anos, é um problema para muito tempo, com o qual vamos ter que lidar e existe uma forte, não quer dizer que seja uma concordância a 100%, porque isso então não é bem compromisso, é uma concordância a 100%, mas existe um forte compromisso de ambos os partidos e por isso não creio que o nosso país vá mudar nesse caminho. Portugal está a favor da adesão de Portugal, da Ucrânia à União Europeia. Duarte Pacheco, esta deterioração da situação no terreno pode fazer perigar também as condições nesse caminho ou, pelo contrário, acelerar e Portugal terá aí uma palavra a dizer? Acelerar é difícil, porque há um conjunto de critérios e de fases que têm que ser preenchidas, independentemente do país estar a viver uma situação militar dramática. A União Europeia não admite dentro do seu seio os países só porque são países amigos. Não, há um conjunto do acquis communautaire que tem que ser passado para a legislação nacional, tem que ser salvaguardado um conjunto de legislação europeia que esteja em vigor, etc. Ora bem, e isso tem o seu tempo e demora o seu tempo. Nós não devemos, sim senhor, e eu aí até concordo com o Dr. António Costa, que era criar expectativas erradas. Vimos que isso deu muito mal com a Turquia. Quando nós andámos a dizer aos turcos que sim senhora, que sim senhora, que sim senhora, que iam entrar, mas simultaneamente todos percebíamos que estávamos a atirar para o lado e a meter na gaveta o processo turco. Está criada a expectativa. Está criada, mas tem que seguir o trâmite que outros países da região, nomeadamente os Balcãs, que também pediram essa adesão e que estão mais adiantados no seu processo negocial. E, portanto, a seu tempo, há de ser membro da União Europeia, todos o desejamos, mas há regras que têm que ser respeitadas por todos. Mariana Vieira da Silva, na preparação deste processo, o que é que cabe mais neste momento à Ucrânia ou ao lado da União Europeia? Bom, há duas dimensões. Cabe à Ucrânia, naturalmente com o apoio de todos os países, conseguir pôr fim a esta guerra, estabilizar as suas fronteiras e retomar os normais atos eleitorais, que são todas elas condições necessárias para a adesão. Mas cabe uma tarefa importantíssima à Comissão Europeia e que ditará o sucesso deste alargamento ou o seu não sucesso. E essa tarefa importantíssima é olhar novamente para a sua arquitetura, de resto como fez em anteriores alargamentos, e perceber se a organização institucional que nós temos de momento serve ou não serve uma entrada em número de países, mas principalmente em número de cidadãos, que muda muito do nosso funcionamento interno. Eu acho que há uma regra que precisa de ser adquirida por todos. O alargamento não pode ser sinónimo de enfraquecimento nos objetivos da União em matéria de coesão, em matéria de convergência. E há esse risco? E há o risco, se não adaptarmos o nosso enquadramento institucional às exigências deste novo modelo. O Tratado de Lisboa já tinha diversas portas para fazer esse caminho, como poder haver decisões em que uns países participam e outros países não. As cláusulas dirigidas a esse tipo de iniciativa, mas é fundamental garantir que esse trabalho começa agora, porque esse não é um trabalho que se faz no momento do alargamento. Esse é um trabalho que é difícil, é muito difícil reunir o consenso e, portanto, tem que se começar a fazer no momento em que se criam as tais expectativas para que tudo esteja preparado. E a segunda dimensão, ainda de responsabilidade da Comissão Europeia, é
decidir sobre a questão financeira, sobre a questão orçamental, porque sem uma política orçamental reforçada, nós só teremos alargamento à custa de menor coesão nos países que atualmente são parte da Comissão Europeia, porque os indicadores não são meramente estatísticos. Sim. E, portanto, para continuarmos a aprofundar, precisamos de tratar destes dois temas, e esses são os dois principais desafios para a União Europeia e para o próximo mandato do Parlamento Europeu. Muito bem, exatamente, é um dos temas para junho. Junho vai trazer várias reuniões, várias decisões, é um tema que certamente traremos aqui ao Casa Comum. Obrigado pela vossa presença, regressamos na próxima semana. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.